Oi, pessoal, boa noite. Vocês estão me ouvindo? Tá. Bom. Gente, então sejam muito bem-vindos ao nosso encontro de hoje. Andréia, Val, Ed. Acho que hoje seremos só nós, pouquinhas pessoas. Quando a gente fala do corpo de dor, né, que é o capítulo 5 do livro, às vezes nosso corpo de dor dá uma ativada. Então a gente fala sobre ele e às vezes acaba acessando, né, coisas profundas nossas, emocionais. Pelo menos hoje foi um dia assim por aqui, onde dei uma mergulhada bem profunda para dentro. E eu separei algumas coisas desse capítulo para ir lendo e a gente ir conversando, tá? Então, assim, bem tranquilos. As partes que eu separei é mais o começo do capítulo, porque eu acho que o autor já desde o começo ele já vai trazendo umas baitas pauladas na nossa cara, desde as primeiras frases, e aí eu acho que dá para a gente trabalhar um pouquinho isso. Para começar, eu vou convidar vocês para a gente fazer uma meditação, tá? Para sintonizar a nossa energia. E no decorrer também do nosso encontro, também acho que dá para fazer mais alguns exercícios também, tá bom? Então, eu vou convidar vocês para ficarem numa posição confortável para o corpo e irem fazendo respirações profundas. E agora a gente vai colocando os nossos pés bem conectados à terra, para que toda a densidade emocional ela desça pelos nossos pés. Enquanto o nosso corpo vai sendo lavado por uma linda cachoeira. Todos os seus chakras são agora purificados por essa água cristalina. E em todo o nosso corpo vamos ativando o sol, o fogo, o ar, a lua, a água, a terra. Vamos nos conectando ao nosso centro de poder, o coração. Relaxa bem os ombros, relaxa bem a cabeça, os músculos do rosto. E deixa sair tudo aquilo que não é seu, o que você está pronta para soltar. Isso sai pelos seus pés e a terra transmuta e dissipa aquilo que já não nos pertence mais. Essa água da cachoeira, ela abençoa o chakra básico, o chakra umbilical, abençoa o plexo solar, abençoa o cardíaco, abençoa o laríngeo,
Abençoa o terceiro olho. E abençoa o chakra da coroa. E a cada respiração profunda, nós vamos entrando na energia do nosso ser. Que não é os nossos pensamentos. Nem as emoções. E a respiração profunda faz a regulação emocional. Nesse momento, nós podemos entrar em uma grande pirâmide, toda feita de espelhos pelo lado de fora. Essa pirâmide espelhada é um escudo de proteção. E dentro dessa pirâmide existe uma luz violeta e azul, que nos protege completamente. E dentro dessa pirâmide, em total segurança, confiança, acolhimento, começamos então o nosso clube do livro na noite de hoje. Quando sentir, pode retornar. Então, bora lá, né? Todo mundo conseguiu ler o capítulo 5 ou não? Uhum. Eu vou começar lendo. Se vocês quiserem, daí abram o microfone, a gente vai conversando, tá? Vamos lá. O que o autor fala, né? No caso da maioria das pessoas, quase todos, isso na página 116, tá? Primeiro capítulo 5 ali. No caso da maioria das pessoas, quase todos os pensamentos costumam ser involuntários, automáticos e repetitivos. Não são mais do que uma espécie de estática mental e não satisfazem nenhum propósito verdadeiro. Num sentido estrito, não pensamos, o pensamento acontece em nós. Daí ele dá o exemplo da digestão, ele fala assim, a gente não é a gente que faz a digestão, né? A digestão, ela acontece, ela é um processo automático, igual o pensamento. O pensamento, ele acontece em nós. Opa, deixa eu só abrir aqui para mais alguém entrar. Foi. Ou seja, podemos nos pronunciar sobre o assunto, podemos fazer uma escolha, mas isso ainda não é percebido pela maior parte das pessoas. Eu penso é uma afirmação simplesmente tão falsa quanto eu faço a digestão, ou eu faço meu sangue circular. A digestão acontece, a circulação acontece, o pensamento acontece. Então, o pensamento é algo que acontece em nós. Por isso que o autor fala o tempo todo que a nossa libertação emocional é quando a gente para de se identificar com os pensamentos. Agora eu vou dizer para vocês que coisa difícil, né? Que coisa desafiadora, porque é diferente de o sangue circular e a gente nem pensar sobre isso, os pensamentos estão aqui. Então a gente está em contato direto com eles. E aí dá a impressão de que nós somos esses pensamentos, né? Então é bem desafiador mesmo. Por isso que a gente estuda tanto, né? Para conseguir sair dessa identificação, né? A voz na nossa cabeça tem vida própria. A maioria de nós está à mercê dela. As pessoas vivem possuídas pelo pensamento, pela mente. E uma vez que a mente é condicionada pelo passado, então somos forçados a reinterpretá-lo sem parar. Então, o que ele está falando? Os pensamentos vêm do passado. Então, esse passado ele fica martelando, né? O tempo todo. A gente fica fazendo uma reinterpretação
desse passado. Por isso que a gente acaba sofrendo repetidas vezes pelas mesmas coisas, porque a mente ela está ligada ao passado, né? O termo oriental para isso é karma. Quando nos identificamos com essa voz, ignoramos isso. Se soubéssemos, não seríamos mais possuídos por ela, porque a possessão só acontece de verdade quando confundimos a entidade que nos domina com quem nós somos, isto é, quando nos tornamos essa entidade. Eu vou continuar lendo esse comecinho do capítulo, porque ele vai explicar o que é a emoção, e aí eu achei bem interessante a gente entender isso, tá? Ao longo de milhares de anos, mas fiquem à vontade para falar, tá, gente? Eu não sou o dono do clube. Ao longo de milhares de anos, a mente vem intensificando seu domínio sobre a humanidade, que deixou de ser capaz de reconhecer a entidade que se aposta de nós como o não-eu. Por causa dessa completa identificação com a mente, uma falsa percepção do eu passa a existir, o ego. Então, o que é o ego? É essa falsa identificação com a mente. Quando eu me identifico com o que eu estou pensando, ou com os pensamentos que estão acontecendo na minha mente, eu estou no ego. Então, é fácil de saber quando a gente está no ego. É quando nós estamos identificados com o que a gente está pensando. Isso é o ego. Ponto. Por exemplo, se eu dou uma caminhada e eu estou caminhando na natureza, eu estou pensando, que lugar maravilhoso, que lugar lindo. Isso não é o meu ego. Porque não é uma identificação falsa com alguma coisa, não é uma identificação com o passado doloroso, é uma constatação do meu ser. O meu ser está vendo beleza na natureza, então tá tudo certo, né? A densidade dele, né, do ego, depende do grau em que nós, a consciência, nos identificamos com a mente, com o pensamento. Então, o que o autor vai falar também é que cada ego ele vai ter um nível de densidade, um nível de peso. Então, cada ego vai ter um peso diferente, como se fosse o peso do nosso corpo, né? Um ego mais pesado é aquele onde tem muita identificação com a mente. Então, vamos pensar em nós mesmos antes desse processo de autoconhecimento. O nosso ego não era muito mais pesado? Porque nós éramos tipo marionetezinhas assim da Matrix, a gente não sabia nada de nada da vida, né? Ficava vivendo aquela vida basicona ali, relacionamento, trabalho, dinheiro, família, mas não tinha espiritualidade, não tinha nada, não tinha um entendimento de algo invisível por trás, né? Dessas dinâmicas familiares, etc. Então, um ego pesado é aquele ego que está muito ainda vivendo isso, essa coisa muito superficial da matéria. Pensar não é mais do que um minúsculo aspecto da totalidade da consciência de quem somos. O grau de identificação com a mente difere de indivíduo para indivíduo. Algumas pessoas desfrutam de períodos em que se encontram libertas do domínio da mente, ainda que brevemente. Eu acho que isso se aplica muito aqui ao nosso grupo, né? Nós desfrutamos de períodos de libertação do ego. Mas assim, talvez sejam períodos pequenininhos, né? Não são grandes períodos de libertação do ego. Nesses grupos a gente consegue se libertar do ego, numa terapia, num curso, mas assim, quando a gente volta para a rotina, para as relações familiares, etc., voltou aquele peso do ego, né? A paz, a alegria e o ânimo que elas experimentam nesses momentos fazem a vida valer a pena. Aqui eu quero compartilhar uma coisinha com vocês. Por exemplo, ele está falando sempre meio que na terceira pessoa, né? As pessoas, nananã, nananã. Só que eu acho interessante trazer para a nossa vida, sabe? Então, assim, a paz, a alegria, o ânimo que nós experimentamos nesses momentos para trazer essa ação para a gente, porque não é, por exemplo, eu falando de vocês, ou vocês falando de mim, ou o autor falando da humanidade. É o autor falando dele mesmo também, porque ele também tem o ego, todos temos, né? É uma característica nossa. Então, a paz, a alegria, o ânimo que nós experimentamos nesses momentos de libertação fazem a vida valer a pena. Essas também são as ocasiões em que a criatividade, o amor e a compaixão se manifestam.
Outras pessoas se mantêm presas ao estado egóico de modo contínuo, permanecem alienadas de si mesmas, assim como dos demais e do mundo ao redor. Quando observamos essas pessoas, conseguimos ver a tensão na sua face, talvez a testa franzida ou um olhar vago e distante. De novo, estamos falando de nós mesmos, porque por vezes nós estamos com essa face enrijecida também, né? Então, nós mesmos não estamos presentes, quando estamos assim, em nenhuma situação. Nossa atenção está ou no passado ou no futuro, que, é claro, são formas de pensamento que existem na mente, ou se estabelecem um relacionamento conosco, fazem isso por meio de algum tipo de papel que interpretam, e assim não são elas mesmas. As pessoas, em sua maioria, vivem alienadas de quem elas são. Às vezes, esse estado chega a tal ponto que a maneira como se comportam e se relacionam é reconhecida como falsa por quase todo mundo, a não ser por aqueles que também são falsos e igualmente alienados de quem são. E essa falsidade que às vezes a gente identifica em nós mesmos ou nas outras pessoas, às vezes não é uma maldade. É porque a pessoa está alienada, ela não sabe que ela não é os pensamentos dela, ela está totalmente identificada, né? E aí ela vai viver sempre naquela máscara. E aí é cansativo, e é tão cansativo que a gente fica doente. E aí vai doer, e daí vai dar um negócio, e daí tem que tratar, e nananã, porque cansa carregar isso. A gente sabe como é cansativo, né? O corpo pesa, o corpo cansa de carregar isso. Só que isso também não é uma escolha nossa, a gente aprendeu. Então, desde a infância, a gente aprendeu a carregar esse peso, né? E talvez por isso que hoje, pelo menos para mim, foi um dia desafiador emocionalmente, porque esse capítulo é muito profundo, né? Ele vai lá naquele lugar profundo que a gente carrega aquela densidade emocional para fazer a limpeza. E aí dói um pouquinho mesmo. Mas é bom que a gente tem um grupo de apoio, né? Então, vamos liberar tudo. Alienação quer dizer que não nos sentimos à vontade em nenhuma situação, em nenhum lugar, nem com ninguém, nem mesmo conosco. Estamos sempre tentando nos sentir em casa, mas isso nunca acontece. Alguns dos maiores escritores do século XX, como Franz Kafka, Albert Camus, Eliot e James Joyce, não só reconheceram a alienação como o dilema universal da existência humana, como é provável que a tenham sentido em si mesmos, de modo profundo, e assim foram capazes de expressá-la excepcionalmente em suas obras. Eles não ofereceram uma solução. Sua contribuição foi nos proporcionar uma reflexão sobre essa dificuldade humana para que pudéssemos vê-la com mais clareza. Ter uma visão mais nítida de uma situação complicada em que nos encontramos é o primeiro passo no sentido de superá-la. Essa partezinha aqui, eu achei, a gente podia passar batido, mas eu achei interessante, porque ele fala que assim, ó, esses grandes filósofos aqui que ele citou, eles falam da alienação, dessa identificação com o ego e tal, mas que provavelmente eles falam sobre esse assunto porque eles experienciaram isso, né? E eles trazem essa questão da alienação da humanidade que está desconectada de si, como uma reflexão, como se fosse um convite para reflexão. Não que eles também não estejam assim. Então, por exemplo, aqui no processo de autoconhecimento, tem momentos, como aqui no Clube do Livro, que a gente vai refletir. Então, essa noite aqui é uma noite de reflexão, que não necessariamente a reflexão vai limpar algo, vai curar algo, etc. Mas ela vai nos convidar para esse movimento de reflexão. E aí, na sequência, a gente coloca um exercício meditativo, uma oração, algo assim mais profundo, para que façamos essa limpeza. Então, sempre é importante ter o momento da reflexão e ter o momento da prática em si, né? E acho que o autoconhecimento, ele é esse conjunto. Então, ele não pode ser só a reflexão. Então, eu vou ser uma pessoa que só reflete, mas não faz nada com aquilo, e nem só pratica, mas não consegue elaborar o que está acontecendo ali, né? Agora,
achei interessante ler. Tá cansativo ou tá tranquilo, gente, essas leiturinhas? Tá tranquilo, né? Tá. Eu não vou ler o capítulo todo, não, tá? Porque é muita coisa, mas só esse começo mesmo. Porque agora ele vai falar do nascimento da emoção. E eu gostei muito do jeito que ele fala, achei que ficou fácil de entender, né? É uma coisa que eu sempre ficava meio inseguro, assim, pensamento, emoção, sentimento, o que, que é uma coisa, o que, que é a outra, como que um alimenta o outro, e aqui ele deixa muito claro. Então, na página 118, o nascimento da emoção. Além da agitação do pensamento, embora não inteiramente separada dele, existe outra dimensão do ego, a emoção. Então, aqui ele já vem com essa paulada dizendo que a emoção é uma dimensão do ego, certo? Então, por exemplo, quando eu estou com raiva, e a raiva é uma emoção primitiva, eu já estou no ego. Quando eu tô com nojo, que é uma emoção, eu já tô no ego. Quando eu tô triste, eu tô no ego. Então, toda emoção, ela tá ligada ao nosso ego. A emoção é uma dimensão do ego, só que ela é uma dimensão mais física. Também gostei muito dessa explicação dele. A emoção, ela tá ligada ao corpo, diferente do pensamento. Por isso, gente, que a gente fica doente, porque a emoção está gravada no corpo. Então, a emoção é uma resposta física ao que a gente pensa. Então, se eu tô, por exemplo, por isso que hoje, gente, por isso que esse capítulo dá uma doidinha no coração. Porque se a gente está se percebendo doente fisicamente, isso é só uma resposta ao que a gente tem pensado durante toda a vida. E aí pensa no trabalho agora para a gente mudar o padrão de pensamento, porque a densidade está aqui, porque é uma resposta emocional a isso aqui. E aí o autor ele fala assim que tem as emoções primitivas, tipo a raiva, tipo o medo, tipo o prazer, que são três emoções primitivas. Por que, que ele fala que são primitivas? Porque elas estão ligadas ao nosso instinto de sobrevivência. Então, quando a gente tinha aquela percepção de que o leão estava vindo, né, e estava vindo nos ameaçar, o nosso corpo físico ele dava uma resposta àquele perigo. Então, por exemplo, eu ia sentir medo. Então, o medo é uma emoção primitiva do nosso cérebro primitivo lá do homem das cavernas. E aí a gente tem outras emoções que não estão tão ligadas a esse instinto, né? E daí ele vai falar sobre isso que eu vou ler agora. Então, assim, só para a gente entender que, por exemplo, quando a gente sente medo, é uma emoção primitiva. É algo natural para o nosso corpo. O corpo sente medo. Ele reconhece uma ameaça e ele sente medo. Às vezes, o nosso cérebro reconhece uma ameaça olhando para a face de uma pessoa. Né? É muito louco isso, eu acho muito interessante a capacidade dos neurônios, né, de fazer essa leitura muito sutil. Às vezes a pessoa enrugou um pouquinho a testa, eu nem percebi, mas o meu cérebro percebeu, e aquela ruguinha que apareceu na face da pessoa me remeteu a um momento de perigo ou que eu apanhei da minha mãe. E aí eu vou ter um ódio daquela pessoa, eu vou querer fugir daquele lugar, eu vou dizer que o santo não bateu. Mas, na verdade, é porque o meu cérebro reconheceu uma ameaça, esse cérebro instintivo. Bom, então, esses elementos se convertem no ego apenas quando nos identificamos com eles ou quando eles assumem o controle sobre nós, isto é, quando se tornam o eu. Então, vamos lá. O organismo físico, nosso corpo, eu amei essa parte aqui, tem inteligência própria, assim como os organismos de todas as formas de vida. Então, nosso corpo tem uma inteligência própria. Eu não preciso mandar ele fazer a digestão, ele vai fazer. Sangue circular, ele vai circular. Aí vai me dizer que não existe uma energia divina, uma sabedoria divina, uma inteligência? Não tem como, né? Porque é muita perfeição. Eu não preciso comandar, o corpo trabalha sozinho, né? Portanto, a emoção é a resposta do corpo à mente. Aí antes ele fala, né? E essa inteligência reage ao que a mente diz, aos pensamentos. Tá, então, dá uma paradinha aqui. O corpo é uma inteligência divina.
tem, que a gente pode dizer que é o espírito, né? Tem esse ânima, essa coisa natural, essa inteligência, uma conexão direta com esse sagrado, com esse divino. Esse corpo que tem essa inteligência divina, ele responde ao que a mente pensa. Então, a inteligência divina dá uma resposta, que é a emoção, ao que essa mente está pensando. Tá? Por isso que a gente precisa, pelo menos, começar a partir de hoje, né, desse capítulo aqui, que é muito profundo, cuidar muito, muito da nossa mente. E aí é como se fosse um processo de nutrição de tudo, do alimento, do que eu estou assistindo, do conteúdo que eu leio, etc. Para que eu dê que a gente fala de desintoxicar o corpo, só que talvez a gente tenha que desintoxicar a mente, porque o corpo só está respondendo à bagunça daqui de dentro, né? Que a gente aprendeu lá atrás. A inteligência do corpo, evidentemente, é uma parte inseparável. Eu estou amando as caras da Edna. A inteligência do corpo, evidentemente, é uma parte inseparável da inteligência universal, uma das suas incontáveis manifestações. Essa inteligência do corpo, ela dá coesão temporária aos átomos e às moléculas que constituem o organismo físico. É o princípio organizador por trás do funcionamento de todos os órgãos. A inteligência universal organiza os átomos e as moléculas do nosso corpo. Então, essa inteligência ela é o princípio organizador de tudo. Do oxigênio, do alimento, da energia, dos batimentos cardíacos, da circulação do sangue, sistema imunológico que protege o corpo dos invasores e da conversão das informações sensoriais em impulsos nervosos que são enviados aos cérebros, decodificados e reagrupados num quadro interior coerente com a realidade exterior. Tudo isso, assim como milhares de outras funções que ocorrem ao mesmo tempo, é coordenado com perfeição pela inteligência. Não somos nós que conduzimos o corpo. A inteligência faz isso. Ela também é responsável pelas respostas do organismo ao ambiente. Isso se aplica a todas as formas de vida. É a mesma inteligência que dá forma física à planta e depois se manifesta como a flor que dela surge, aquela que de manhã abre as pétalas para receber os raios de sol e à noite as fecha. É a mesma inteligência que revela como Gaia, o ser vivo complexo que é o planeta Terra. Essa inteligência faz surgir as reações instintivas do organismo a tudo que representa uma ameaça ou um desafio. No caso dos animais, essa inteligência produz respostas que parecem ter afinidade com as mais humanas. Deixa eu só autorizar aqui a entrada da Cris. Então, no caso dos animais, essa inteligência produz respostas que parecem ter afinidade com as emoções humanas, como raiva, medo e prazer. Então, ele fala que, no caso dos animais, eles sentem raiva, medo e prazer, como se fossem as emoções dos animais, né? A resposta física dos animais aos estímulos do ambiente, por exemplo. Então, se um cachorro, a gente vai passear com o nosso cachorrinho, se ele se sente ameaçado na rua, ele vai sentir medo, porque ele também tem essa emoção instintiva, e nós também. Então, se a gente está num lugar e a gente sente medo, o corpo ele vai responder. Essas reações instintivas poderiam ser consideradas formas primordiais de emoção. Em determinadas situações, os seres humanos as manifestam da mesma maneira que os animais. Então é interessante a gente observar isso, porque a gente consegue ir além dessas emoções instintivas, né? E às vezes a gente fica preso nesse cérebro primitivo. Então, se eu estou sentindo muito medo, é importante que eu tente descobrir qual é a origem desse medo. Se ele é um medo real, então tem uma ameaça no ambiente, ou é só o meu cérebro de homem das cavernas que está se sentindo ameaçado? Por exemplo, no meu caso, eu sou uma pessoa que eu tenho um pouco de ansiedade social. Então, fisicamente, eu não me sinto muito bem quando eu estou em grupos.
Eu gosto daquela conversa olho no olho, eu e a pessoa. A Edna, que é minha amiga, sabe. Agora me bota num grupo ali com muita coisa e muita falação, eu começo a ficar perdido, eu já vou para outro planeta, sabe? Eu não consigo ficar muito presente ali. Então, quando eu sei que eu vou estar num ambiente em grupo, esse medo ele começa a me dominar. E eu preciso cuidar disso, senão eu sou dominado por esse medo. E aí eu vou fazer de tudo para fugir, porque é o meu instinto. Então, é o meu instinto animal captando uma ameaça que não é uma ameaça real, é uma ameaça da minha mente. Minha mente está contando uma história. Aí eu visualizo aquilo como uma ameaça e aí eu tento me proteger de uma ameaça que não existe. Porque se eu tiver no grupo, vai ser maravilhoso, não vai acontecer nada de ruim. Mas a minha mente cria isso. Então, o autor, durante todo o livro, ele está falando sobre isso, que eu vou estar muito preso no ego se eu ficar preso nessa emoção, nesse medo, entende? Porque eu estou respondendo ao medo da minha mente. Então a gente precisa, assim, ó, gente, é um trabalhão mesmo, né? Tem que estar muito presente, regular muito as emoções, fazer muita respiração, soltar muito tudo isso, fazer terapia, conversar com os amigos, ter grupo de apoio para sair desse lugar. Senão a gente passa uma vida inteira preso numa emoção primitiva, como se eu fosse o cachorrinho que está se sentindo ameaçado. Diante do perigo, quando a sobrevivência do organismo é ameaçada, o coração bate mais rápido. Então, ó, diante do perigo, o corpo vai responder. O coração bate mais rápido, os músculos se contraem, a respiração se acelera, numa preparação para luta ou fuga. O medo primordial. Então, quando eu estou sentindo esse medo instintivo, eu vou querer lutar ou fugir. Por que às vezes a gente quer brigar com alguém? Porque a gente está sentindo medo? E aí uma forma de defesa é lutar, é brigar, mas é o cérebro reptiliano lá do Homem das Cavernas. Quando o corpo se vê sem possibilidade de fuga, uma descarga súbita de energia intensa lhe dá uma força que ele não tinha antes. A raiva primordial. Ó, o nosso corpo se vê ameaçado e ele percebe que não tem como fugir da situação. Aí o corpo vai responder a isso com raiva. Eu vou sentir raiva. Imagina que eu estou num relacionamento amoroso e aí eu estou me sentindo ameaçado ali dentro, tem algo acontecendo e eu não estou conseguindo sair. Eu vou sentir tanta raiva, é o meu cérebro primitivo. Eu vou sentir isso no meu corpo, não é só na cabeça, é no corpo. Então vai me dar coisas no corpo, eu vou sentir essa raiva no meu corpo, tá? Tá, mas Diego, e daí? Ok, eu consigo identificar, e aí? E aí que é importante saber isso. Porque se eu não sei isso, eu não saio disso. Então, o primeiro passo é saber isso, que isso acontece. A ameaça, ela vai te gerar ou medo, ou se você não consegue sair dali, você vai sentir raiva. É o meu caso. Se eu tô inconsciente e eu tenho ansiedade social e eu tô num grupo de pessoas e eu tô me vendo preso ali, eu não tô conseguindo sair, eu não vou sentir mais medo, agora eu vou para raiva. Eu vou começar, o meu corpo físico, ele vai começar a manifestar uma raiva. Eu vou ficar com raiva de mim, eu vou ficar com raiva do Murilo, eu vou ficar com raiva das pessoas que estão ali, porque eu estou me sentindo preso, eu não consigo sair, eu estou tentando fugir. Entende? Então, pode ser um relacionamento, pode ser relação de amizade, pode ser qualquer coisa. Se eu não consigo sair daquela situação ameaçadora, só que não é real, isso é importante. É uma ameaça ilusória. Ninguém vai fazer nada contra a gente. Aí a gente começa a sentir raiva. E aí, tá, mas ok, daí eu identifiquei isso. Quando eu identifico, eu consigo liberar. Eu não preciso sentir mais raiva, eu posso sentir a raiva. Aí eu tô sentindo a raiva, tá, Diego, tô sentindo raiva. Beleza, essa raiva é uma resposta do corpo a uma ameaça. Aí eu tenho que conversar comigo, eu tenho que dizer, eu tô sob ameaça? Não, eu estou rodeado de pessoas que me adoram, que me amam, eu estou feliz, está tudo bem, eu estou seguro. Isso aqui é muito importante, sabe? A gente trabalhar essa sensação de segurança. E eu acho, tá, nas minhas andanças pelas terapias holísticas, que
Esse é um dos principais pontos. Não sei se vocês vão concordar comigo. É trabalhar em nós, que hoje aqui o grupo é tudo sobre nós mesmos, né? É trabalhar em nós a sensação de segurança. Porque lá na infância a gente não teve segurança. Então é como se o nosso emocional ele tivesse desregulado. Então nós estamos desregulados emocionalmente, porque no passado nós não nos sentimos seguros. Então se eu fazia algo fora do script, o pai ia brigar, a mãe ia brigar, os irmãos iam expor, não sei quem ia humilhar, a professora ia fazer o bullying, ou a escola inteira ia fazer o bullying. Então, a gente sentiu segurança, de fato? Eu diria que poucas pessoas devem ter sentido. Eu não senti. Então, hoje, como adulto, eu preciso trabalhar em mim a sensação de segurança para que eu comece a entender e a acreditar, né, a perceber e confiar que eu não estou sob ameaça. Porque, gente, se a gente parar agora, a gente vai fazer um exercício, porque eu acho que esse ponto é muito importante, né? Se a gente parar agora para refletir sobre a nossa vida, a gente vai ver que os grandes desafios que a gente viveu e ainda vive estão ligados à falsa sensação de insegurança. É como se nós estivéssemos sempre inseguros. Eu estou sempre me sentindo inseguro nas minhas relações, na minha vida, nas minhas finanças, na minha casa, nas relações em geral. Só que isso também não é real. É uma repetição da insegurança infantil ou de uma desregulação emocional. Quando eu vou trabalhar, por exemplo, na terapia com uma cliente nova, geralmente a primeira sessão eu faço vários downloads de segurança para que ela receba, né, a Andréia faz terapia comigo, sabe, né, Andréia? Para que ela, a Cris já fez, a Val já fez, para que ela receba essas sensações, ou para que ela aprenda o que é a sensação de segurança, fazer o download desse sentimento, porque muita gente não sabe qual é o sentimento de segurança. E como não soube na infância, muito menos hoje, como adulta. Que hoje nós estamos ainda mais vulneráveis, assim, né? Somos adultos, a gente que tem que dar conta da nossa vida. Então eu vou propor, se vocês aceitarem, para a gente fazer um exercício agora, pode ser? Então tá. Então eu vou convidar vocês para fecharem os olhos. Só vou rapidinho fechar a janela aqui. Ô Murilo, tu liga o ar? Tá. Então a gente vai fechar os nossos olhos. E agora a gente vai fazer uma conexão bem profunda com a nossa criança interior. E aí deixa essa criança aparecer para você da melhor forma possível, sem muita regra, sem forma, sem estrutura. Vai visualizando, vai sentindo. E deixa a tua criança interior aparecer do jeito que ela quiser. E observa bem profundamente, com esse seu olhar de consciente. Você é uma pessoa muito consciente hoje em dia, uma mulher adulta. Então, com toda a consciência que você foi desenvolvendo ao longo da sua vida, seu desenvolvimento espiritual, observe como a sua criança se sente. E provavelmente é possível que você sinta em você, agora, no seu corpo, a mesma emoção que a sua criança está sentindo agora. Então deixa fluir, deixa a emoção vir à tona, observa qual parte do corpo chama atenção. E fica presente, fica conectado com a sua criança, fica um pouquinho em silêncio.
E observa bem qual é a principal emoção que a sua criança manifesta. Observa se tem raiva, se tem medo, se tem uma tentativa de fuga, de luta, se tem alegria, se tem tristeza. Só observa. Observa se tem alguma sensação corporal, como que estão as mãos da sua criança, se a mão tá fria, tá quente, tá suando, o corpo, a temperatura do corpo, se o corpo da sua criança faz algum movimento ou se está parado. Observa para onde ela olha, se ela tem um olhar fixo ou se ela olha para vários lugares diferentes. Observa também onde que a sua criança está pisando, como que é esse chão, ou se ela está flutuando. Observa a boca da sua criança, se ela esboça algum sorriso ou é aquele esboço mais triste, aquela boquinha mais para baixo. E agora de fato a gente começa esse exercício trazendo para os nossos pés de adultos a energia da Terra. Então, imagine que lá do centro da Terra vem uma força muito grande da natureza, da nossa grande mãe Gaia. Essa energia sobe pelos nossos pés e ela atravessa toda a nossa coluna, vai até o topo da nossa cabeça. Então, a cada respiração profunda que você faz agora, você se energiza completamente. Esquece um pouquinho da criança, deixa ela ali na sua frente e vai se energizando, vai respirando e energizando. Respira e energiza. Se quiser, pode até dar umas batidinhas na sua glândula timo, aqui no centro do peito, ativando o timo, ativa o timo, ativa o seu timo, fortalecendo agora o sistema imunológico. Pronto, trazendo muita energia. Imagine em volta do seu corpo físico um globo de luz. Esse globo de luz é o campo quântico, eletromagnético. E agora nós estamos restaurando o seu campo eletromagnético através desse comando: regeneração da malha quântica, regeneração da malha quântica, regeneração completa da malha quântica. Então agora você está totalmente energizada, você é adulta. Agora é o momento de você começar a emanar toda essa energia para sua criança. Então você vai emanando, seja através das suas mãos, seja através de um abraço, seja através da imaginação que a energia da Terra sobe pelos pés da sua criança. Não importa, faça do jeito que isso aparecer para você. Você sabe como fazer isso. Leva energia para essa criança, ensinando para sua criança qual é a sensação de segurança. A sua criança vai aprendendo agora, em cada célula do corpinho dela, o que é segurança. Você, criança, sabe o que é segurança na perspectiva mais elevada da fonte criadora de tudo o que é. E trazendo para sua criança a sensação de segurança,
comece a testemunhar a mudança física da sua criança. Ela começa a mudar fisicamente para melhor. Agora você apenas testemunha essa mudança. Eu sei o que é segurança na perspectiva do Criador. E eu sei que é seguro e permitido sentir segurança. Testemunha a mudança no corpo, a mudança no rosto da sua criança. Testemunha a leveza no corpo dela, como se ela tirasse um peso, como se agora ela pudesse brincar, ser ela mesma, tirar das costas aquela mochila pesada que ela carregou, porque colocaram nela aquele peso. Testemunha agora ela fazendo o que ela mais gosta, seja lá o que for. Nesse instante, ela esquece de qualquer problema, de qualquer insegurança, e ela é totalmente quem ela é. Testemunhe isso. Não saia desse lugar. Olhe para isso. Veja a mudança acontecendo diante dos seus olhos espirituais. Nessa visão que você tem nesse momento, a sua criança pode ser autêntica, pois ela se sente agora aceita do jeito que ela é. E ao testemunhar essa mudança, a sua criança começa a se sentir amada do jeito que ela é. E agora sua criança sabe qual é a sensação de se sentir aceita e sabe também qual é a sensação de se sentir completamente amada. E agora você vai se aproximando dessa criança que agora se sente segura, aceita, amada. E aos pouquinhos dá um abraço bem forte nela. E em uma contagem regressiva, ela vai entrar no seu coração em 5, 4, 3, 2, 1. Ela entra no seu coração agora e ela passa a vibrar em cada célula do seu corpo. Autenticidade, segurança, alegria, confiança, leveza. Ela sabe que ela pode ser ela mesma, que ela está num ambiente seguro, protegido, acolhedor.
Agora a sua criança se sente bem porque ela sabe que é você que cuida dela. E junto com você, ela se sente totalmente segura. Observa agora qual é a sensação da adulta. Você retornou para sua fase adulta agora e você carrega uma criança feliz aí dentro, saudável, cheia de ânimo, cheia de autenticidade, cheia de comunicação. Agora, para finalizar o nosso exercício, sente bem o seu corpo. Talvez ele faça algum movimento. Deixa o seu corpo físico integrar essa criança feliz aí dentro. Observa como que o seu corpo se sente com tanta autenticidade, com tanta personalidade aí dentro, com esse ânimo. Deixa essa energia circular lá pelas suas couraças, pelos músculos, pelo sangue. Deixa a energia circular pelos seus joelhos, pelas pernas. Deixa a energia fluir pelas mãos, pelos ombros, pelo centro do peito, pela garganta. Você vai trazendo esse empoderamento para o seu corpo físico, como se você resgatasse uma parte muito importante sua. Aquela parte que te dá vida. Aquele sim para a vida. Eu digo sim para a minha vida. E quando sentir, mais uma vez você toma um banho de cachoeira. Deixa essa água te limpar da cabeça aos pés. E pode ir retornando aos pouquinhos. Tudo bem por aí? Sim. Foi muito profundo. Senti tanta coisa boa com essa criança voltando. O corpo deu até uma soltada, ficou mais leve, assim. Ai, ai. Esse livro aqui é muito poderoso, gente. Eu vou continuar mais um pouquinho, tá? A leitura, para a gente voltar para as nossas reflexões. Então tá, indiretamente, uma emoção também pode ser uma reação a uma situação ou um acontecimento real, porém ela será uma reação ao acontecimento que terá passado pelo filtro da interpretação mental, do pensamento, ou seja, dos conceitos de bom e mal, semelhante e diferente, eu e meu. Por exemplo, pode ser que você não sinta nenhuma emoção ao ser informado de que o carro de alguém foi roubado. No entanto, caso se trate do seu carro, é provável que você fique perturbada. É impressionante a quantidade de emoção que um pequeno conceito mental como o meu pode gerar. Isso aqui é interessante, né? Que ele fala que assim, o ego é essa sensação de meu, essa posse. Então, é como ele dá nesse exemplo, né? Se o carro do meu amigo foi roubado, tá, eu vou sentir, mas também não vai me afetar tanto. Agora, se for o meu carro, aí o buraco é mais embaixo, eu vou me desesperar, né? Então, essa pequena questão conceitual do que é meu e do que é do outro muda tudo, né, para o nosso ego. Embora o corpo seja muito inteligente, ele não consegue diferenciar uma situação real de um pensamento. Por isso, reage a todo pensamento como se fosse a realidade. Para o corpo, um pensamento preocupante, assustador, corresponde a estou em perigo. E ele responde à altura. Embora a pessoa que esteja pensando isso possa estar deitada numa cama quente e confortável. E geralmente nós nos sentimos inseguros
e perturbados quando estamos em casa, no ambiente seguro, vendo TV, deitados na cama. A gente não está sofrendo nada, não está passando por nada real, mas a mente começa a contar a história e o corpo acredita. Por isso que se fala tanto que na lei da atração e tal, que a gente precisa treinar a mente, né? Então, pensar coisas positivas e tal, porque o corpo acredita naquilo, né? Aquilo que a gente está pensando. O coração bate mais forte, os músculos se contraem, a respiração se acelera, forma-se um acúmulo de energia. Mas, uma vez que o perigo é apenas uma ficção mental, a energia não flui. Parte dela retorna à mente e dá origem a outros pensamentos ainda mais ansiosos. O resto da energia se converte em toxinas e interfere no funcionamento harmonioso do corpo. Então, ele estava falando assim, né? Que se eu estou pensando coisas catastróficas, essa energia ela vai se transformar numa emoção no meu corpo, e aí essa emoção densa, ela retroalimenta esses pensamentos negativos. Então é uma coisa dando comidinha para outra. O pensamento negativo alimenta a emoção, que alimenta o pensamento negativo, né? E o que sobra dessa comidinha dando um para o outro vira toxina no corpo, vira os miasmas, vira os bloqueios, vira, né, essa coisa que a gente carrega, corporal, fisicamente mesmo, né? Como vocês estão se sentindo? Muito bem. Ai, que bom, Val. Eu achei maravilhosa esse exercício que a gente fez agora, da criança entrar no corpo da gente, porque pelo menos a minha criança que eu estava vendo, desde o primeiro momento, ela já estava feliz e sorridente. Em nenhum momento ela estava triste, ela estava nada. E o tempo todo, assim, a emoção que eu percebi dessa criança era uma carência, então o tempo todo ela queria ficar no meu colo, ela queria ficar grudada em mim, me mostrar as coisas dela, os brinquedos, os estudos, né? As tarefas, e o tempo todo muito feliz. Então, na hora que ela entrou, até a postura que eu estava sentada mudou, porque eu adquiri a postura que normalmente eu ficava quando era criança. Quando era criança, eu tinha mania de ficar bem empinada, assim, fazer uma lordose com a coluna, não sei por que eu fazia isso, mas enfim, era assim que eu andava. E aqui eu estava toda corcunda, assim, toda na hora que você falou que ela entrou, aquilo já empinei a coluna assim, já fiquei mais reta, já. E eu nunca tinha feito um exercício desse tipo. Eu estou assim maravilhada com isso. Parece que deu um. E outra coisa, eu estava numa sonolência assim patológica aqui. Sabe? Que eu ainda falei, nossa, está tão cedo, eu estou com tanto sono, eu estava quase desmaiando aqui. Aí parece que até o sono foi embora. Impressionante. Que bom, gratidão, Val. Andréia, tá tudo bem por aí? O microfone está desligado. Acho que abriu. Sim, vários exercícios que eu faço com a minha criança, os primeiros eu sentia que a minha criança ela estava era mais pesado. Agora, com esse exercício, ela estava triste, mas parece que ela está mais leve. E na hora que ela entrou assim em mim, meu corpo esquentou, me deu calor, deu um calorão assim, mas eu vi assim, ainda ela triste, mas não é aquela quando eu fazia esses exercícios, ela estava mais pesada. Hoje eu percebo que ela está mais leve, está menos triste, vamos dizer assim. Que Acho que ela está bom. melhorando. Sim, estamos avançando, né? Eu vi ela triste quando você falou assim, sempre quando eu faço exercício, quando fala para fazer alguma coisa com a sua criança, eu sempre abraço, eu sinto essa sensação de acolher a minha criança, de abraçar, de falar para ela, olha, eu estou aqui, você está segura, não precisa ter mais medo, porque é assim, não foi isso que eu vivi na infância, né? Na infância foi tudo ao contrário.
né? Então, assim, sempre é esse acolhimento. Eu estou aqui, eu te amo, você está segura, não precisa ter mais medo. E assim, eu estou caminhando, é mais ou menos isso. Gratidão, Andréia. Cris, tudo bem por aí? Opa. Tudo ótimo. Conseguiu fazer o exercício, né? Eu consegui fazer, porém eu fiquei com uma dúvida. Quando você fala criança interior, necessariamente tem uma faixa etária ou é... É o que Porque vier. eu me conectei quando eu tinha tipo uns 12 anos, já era meio adolescente já, sabe? Sempre vai vir o que tiver que vir. Então não tem uma regra. Então, por exemplo, se veio a Cris de 12 anos, é porque era ela que queria se apresentar para ti agora, Entendi. tá? Para receber essa energia. É como se aquela versão tua do comecinho da adolescência tivesse talvez pedindo um pouquinho de energia, e aí tu entregou essa energia para ela hoje. Então tu vai sentir uma mudança na tua vida, né? Mesmo que seja uma mudança sutil, uma mudança na tua Entendi. frequência, tá? Ótimo. E Uma cada pergunta. vez... Pode falar, Andréia. Uma pergunta. Toda vez que eu mentalizo a minha criança interior, é 7 anos. Tá. 7, 6, alguma. E é sempre com a mesma roupa. Uhum. Sim. Tem alguma coisa? É sempre, nunca. É um shortzinho que eu tinha, listrado de branco. Não, é preto, fundinho branco e a mesma blusa, a mesma roupa, sempre a mesma roupa. É o registro que a tua mente tem da tua infância. É como se fosse uma Sempre fotografia. da mesma idade. É uma fotografia que tem gravada na tua mente, em ti, né, no teu corpo, e aí essa fotografia vem à tona. É isso Igual mesmo. eu, quando eu faço com a minha criança, hoje de novo, vem sempre a mesma imagem também. O que muda um pouco são as emoções. Ela vem na mesma figura, mas muda o jeito que a minha criança está se sentindo. Então, por exemplo, hoje a minha criança ela apareceu sentindo exatamente o que eu estava falando antes. Porque cada vez que a gente faz o exercício, ele vai estar conectado a alguma coisa, né? Nunca é uma coisa só. Imagina, nós somos muito múltiplos, né? Então, hoje a minha criança apareceu sentindo insegurança de estar com as pessoas, que era justamente o que eu estava falando no início. Então, foi para essa versão minha que eu tive que emanar energia, que ela estava precisando de energia, ela estava com medo de se expor, de se vulnerabilizar. Só que se eu fizer amanhã o mesmo exercício, pode aparecer outra emoção, outra coisa, e pode ser a mesma imagem, tá? Assim, porque eu sempre a mesma imagem, a mesma roupa. Uhum, ótimo, não tem problema. E Edna, como estamos? Muitas emoções, meu Deus do céu. Eu já venho assim de um tempo, assim, essa semana, com algo muito forte dentro de mim. E ontem, quando eu comecei a ler o livro, aquilo ali foi assim, meio que me bateu e rebateu, entende? E hoje à tarde eu fui terminar a leitura. Aí me trouxe muito essa... É uma dor, sabe? É uma dor que ela chega a ser física. Então, quando eu fui fazer o exercício da criança, eu fui para um lugar que eu sempre vou, que era na frente da minha casa, lá em Concórdia, e tinha um balanço. E ali eu ficava sozinha, mas sempre com medo. Eu tinha muito medo. Eu tinha medo de tudo. Eu tinha medo de principalmente demonstrar emoções, né? Ou medo de ir para a escola, medo de ser, sei lá, de bullying. Eu tinha medo, 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 medo. E aí eu me vi adulta, na frente de casa, eu estava vestida de branco, e a criança veio até mim e me deu a mão. Isso nunca aconteceu. Porque sempre que eu faço exercícios com a criança, eu quero incluir a criança, mas ela nunca me dá a mão.
sabe? Então, quando eu estava dando a mão e tu ia falando, parece assim que aquela dor que eu estava aqui, que eu passei dia assim, parece que ela deu uma liberada, sabe? Como se a criança tivesse sentido assim, puxa, agora eu posso. E aí eu disse para ela assim, agora tu pode correr, que tu sabe que eu tenho um problema de dor na perna. E isso desde criança. Já tinha a ver com essa insegurança, sabe? E disse, agora tu pode correr. E eu disse, corre, corre. E ela correu, sabe? E aí eu pensava assim, agora tu pode ser quem tu é, tu pode dançar, tu pode demonstrar o que tu sente. Então, eu tinha o meu bairro lá, assim, era tipo, não era bifurcado, era trifurcado, assim. Eu morava numa rua, assim, e ali era um lugar que a gente se encontrava e eu corria ali, sabe? E sempre, a criança sempre segura através do meu olhar. E quando tu disse para voltar para dentro de mim, era como se opa, sabe? Tinha um pedacinho que estava fora, sabe? Eu ainda estou com uma angústia. Essa angústia está vindo assim há alguns dias, sabe? Mas também eu acho que tem a ver com todos os meus processos, né? Mas algo meio que, sabe? Se completou. Uhum. Foi muito bonito, assim, sabe? Parecia que eu estava vendo um filme dentro de mim, sabe? Era uma coisa bem... E a criança de cabelinho assim, eu nunca me vi assim, de cabelinho curtinho, assim, meio que cortadinho, assim. Eu me lembro que quando eu era criança, eu dei uma tosada assim no cabelo, eu fiquei com um negócio... Eu acho que era mais ou menos aquela fase, com os 4, 5 anos, sabe? E toda de branco eu estava, de shortinho e camiseta branca, que eu nunca me vi assim. Isso é bem bom. Gratidão, Edna. Obrigada, queridos. Eu vou ler mais um pouquinho, tá? Só mais um pouquinho aqui sobre o corpo de dor, porque a gente ainda não falou do corpo de dor, né? Então vamos ver que é o que pega, né? O que o autor fala do corpo de dor. E eu acho que a gente não falou porque a gente precisava trabalhar antes tudo isso para agora liberar o que ainda tem, né? O corpo de dor página 128, lá no finalzinho, tá? O corpo de dor é uma forma de energia semi-autônoma que vive dentro da maioria dos seres humanos. É uma entidade constituída de emoção. Então, ó, o corpo de dor é uma entidade feita de emoção, tá? E lembrando que emoção é uma resposta do corpo aos pensamentos. Então, o corpo de dor, ele tem sua própria inteligência primitiva, como um animal astuto, e ela é dirigida basicamente para a sobrevivência. Então, o corpo de dor é uma emoção que busca sobreviver, tá? Ele está sempre buscando a sobrevivência. Assim como todas as formas de vida, o corpo de dor precisa se alimentar com regularidade e o alimento de que ele necessita consiste numa energia que é compatível com sua natureza, isto é, que vibra numa frequência semelhante à sua. Aqui eu acho muito interessante também, tá? Porque o corpo de dor, que é essa emoção, ele só se alimenta do que está na mesma frequência. É aquele momento que a gente está mal e parece que quer que tudo fique ruim ao redor. É o momento que eu tô mal e eu quero que meu marido fique mal junto. Eu tô mal e quero que meu amigo fique mal junto, por exemplo. Porque a gente precisa desse alimento. E não é uma característica de poucas pessoas, é uma característica nossa, emocional. Todos temos corpo de dor. O mais interessante é quando a gente consegue identificar, opa, eu estou no meu corpo de dor. Então agora eu consigo fazer os processos para ir saindo. O ponto é quando a gente não identifica, a gente fica. Pensa lá no nosso passado, gente. Não sei vocês, vou falar de mim.
Acho que eu e a Edna, que a gente já falou sobre isso. Quantas vezes nos relacionamentos amorosos, no passado, a gente meio que criava brigas que era o corpo de dor? Porque era, por exemplo, vamos supor que eu tinha lá meu ex-marido, exemplo. Eu tinha que dar um jeito de atazanar a cabeça da pessoa, porque o meu corpo de dor precisava da comidinha. E a comidinha era atazanar a pessoa. Fala, Andréia. E quando o outro percebe que a gente está bem e que atanasar também é o corpo de dor dele, da outra Sim. pessoa, que eu falo, Deus me livre, ai meu Deus, não, tchau, tchau. Aí eu falo, não, eu não quero participar desse corpo de dor, estou indo embora. É a mesma coisa. É o outro Nossa, precisando porque de isso comida. acontece, às vezes, comigo, com amigos, às vezes com a minha mãe, com meus filhos. Eu falo, não quero participar disso, não. Fica aí com o seu corpo. Às vezes eles nem sabem, né? Falo, Não, eles não não. sabem. É exatamente isso. A gente fica consciente e não entra, não, a gente não pode entrar na história, porque é muito fácil entrar na história, porque a pessoa vai fazer tanta coisa que tu vai sentir raiva, tu vai entrar na frequência, que é o que a pessoa quer. Mas não é que ela seja do mal, porque nós também não somos do mal, mas é um processo natural do nosso sistema emocional. Eu lembro que esse livro, na verdade, o que me chamou a atenção nele foi esse capítulo, quando eu li a primeira vez, porque foi aqui que virou a grande chave da minha vida, porque eu me dei conta que praticamente todos os meus problemas vinham do corpo de dor, porque era um vício, eu era viciado na dor. Então, além de eu querer, não é que eu querer, mas além de eu estar na dor, eu atazanava o Murilo, por exemplo, que é o meu parceiro, e eu fazia de tudo para ele entrar na minha frequência. E aí, quando ele entrava, é como se eu fizesse assim, ai, agora sim. Ufa, agora ele está na mesma frequência. A gente está na mesma emoção densa. Né? Qualquer sensação dolorosa, em termos emocionais, pode ser usada como alimento. Ó, qualquer emoção, qualquer sensação dolorosa pode ser usada como alimento. É por isso que ele prospera, o corpo de dor, né, com pensamento negativo e também com conflito nos relacionamentos. O corpo de dor é viciado em infelicidade. Se a gente pensar numa pessoa com depressão, ela está com o corpo de dor hiperativado. Então, ela não vai ver nada, ela não vai ver vida em nada, porque ela está com aquele sistema emocional pesado e ela vai ficar ali tentando se alimentar daquilo. Ela fica anos e anos ali dentro, né? Então, é bem desafiador mesmo. Podemos ficar chocados quando alcançamos a compreensão de que existe alguma coisa dentro de nós que busca regularmente o negativismo emocional, a infelicidade. Precisamos até mesmo de mais consciência para detectar esse processo dentro de nós do que para reconhecê-lo em alguém. É fácil reconhecer no outro o corpo de dor, sabe? Agora que a gente está estudando isso, percebe como é fácil ver quando o outro está com a dor emocional ativada. Então, o trabalho não é identificar no outro, é identificar na gente, para a gente sair. Depois que a infelicidade assume o controle, não só não queremos que ela termine, como também desejamos fazer com que os outros sejam tão infelizes quanto nós, para que possamos nos alimentar das suas reações emocionais negativas. É louco isso, né? No caso da maioria das pessoas, o corpo de dor apresenta um estágio latente e um estágio ativo. Quando ele está latente, nos esquecemos com a maior facilidade de que carregamos uma pesada nuvem escura ou um vulcão adormecido dentro de nós, dependendo do campo energético do nosso corpo de dor em especial. O tempo que ele permanece nessa condição varia de pessoa para pessoa. O mais comum é que se mantenha assim por poucas semanas. No entanto, isso pode durar de dias a meses. Em casos raros, o corpo de dor pode ficar em estado de hibernação durante anos antes de ser despertado por um acontecimento. E geralmente a gente começa a entender tudo isso depois de acontecimentos dolorosos, né? Que é aquela coisa de despertar através da dor, do corpo de dor. Então, esse corpo de dor, ele está tão ativado que chega uma hora que a gente fala assim, cara, eu não aguento mais. Eu preciso mudar a minha vida, eu preciso mudar as minhas relações. E ali, o próprio corpo de dor, ele te impulsiona para o despertar espiritual.
Então, ele tem esse lado também positivo, né, de impulsionar para a mudança. E aqui, na sequência, ele vai falar, né, que o corpo de dor se alimenta dos pensamentos. O corpo de dor desperta da sua dormência quando sente fome, na hora de se realimentar. Mas isso também pode ser provocado por um acontecimento a qualquer momento. Às vezes, o corpo de dor que está pronto para se nutrir usa o fato mais insignificante como um estímulo de algo que alguém diz ou faz a um pensamento. Vou dar um exemplo para vocês, para a gente tentar identificar uma coisa que eu acho importante. Tem pessoas da nossa vida que nós temos uma tendência a ativarmos o nosso corpo de dor quando estamos próximos. Então, sei lá, tem alguém da minha família que, se eu sei que eu vou me conectar com aquela pessoa, ele começa a se ativar. Eu começo a sentir aquela emoção densa. E eu começo a entrar naquela frequência. E quando eu vejo, eu já estou inebriado ali naquela emoção. Às vezes é uma pessoa do trabalho, às vezes é o marido, depende, né? É legal a gente identificar quem são as pessoas, porque aí a gente vai saindo desse processo que é automático, que é inconsciente. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui da minha família. Às vezes, agora não tanto, mas mais no passado, quando eu ia me conectar com a minha irmã, meu corpo de dor já começava a borbulhar. Porque o que vinha? Por que ativava? Por que ela? Não é que ela ativava, né? Mas a imagem que eu tenho dela, que eu tinha dela, ativava. Porque é como se eu voltasse para aquela minha versão que não podia ser eu mesmo, que não podia falar sobre a sexualidade, que não podia ter um relacionamento com outro homem, que era julgado, que se achava julgado. Então, a imagem que eu criei da minha irmã automaticamente ativava meu corpo de dor. Então, o que eu preciso fazer? Poxa, já identifiquei, a minha irmã pode ativar meu corpo de dor. Eu preciso tirar a minha irmã dessa imagem que eu criei dela. Porque senão, toda vez que eu me conectar com ela, eu vou ativar meu corpo de dor, e eu vou fazer o Murilo ativar o corpo de dor dele, e todo mundo que estiver ao meu redor, eu vou fazer o escarcéu aqui, para todo mundo entrar na minha frequência. E isso vai ser péssimo para a minha vida. Né? Então, o meu movimento tem que ser, eu vou tirar essa pessoa dessa personagem que eu criei para ela. Porque fui eu que criei. Até porque quem a conhece, a Edna conhece. Ela não é esse personagem, ela não tem nada a ver com isso. Ela nunca fez nada e nunca falou nada que fizesse com que eu deixasse a minha irmã dentro dessa caixa por tantos anos. Então agora o trabalho é meu, por isso que a gente fala da autorresponsabilidade, né? E dói pra caramba. Porque, poxa, eu não quero que meu corpo de dor se ative na presença de uma das pessoas que eu mais amo. Então, eu sou autorresponsável, eu coloquei ela nessa caixa, agora eu vou trabalhar para tirá-la dessa caixa. E aí é um processo. Pode ser rápido, pode ser devagar, aí depende, né? Então é legal a gente identificar quem são as pessoas que ativam o nosso corpo de dor para a gente ir tirando. Fala, Andréia. A gente também pode ser um corpo de dor de alguém, né? Com certeza. Com certeza. Aí a gente pode ativar o corpo de alguém. Uhum. Quando a pessoa fala, ai, meu Deus, não gosto, eu não vou com a cara, porque a gente pode ativar lembranças, né? E aí ativa o corpo de dor. Mas aí a gente não consegue fazer nada, né? É o outro que vai ter que fazer. É o processo do outro, exato. É o livre-arbítrio dele. No momento em que essa outra pessoa despertar para isso, ela vai tirar a gente dessa caixa, porque ela nos colocou numa caixa. Porque se a gente pensar, nós moramos dentro de uma caixa na cabeça de todo mundo que está na nossa vida. Cada pessoa nos colocou numa caixinha diferente. Por exemplo, vocês me conhecem, na cabeça de cada uma de vocês eu estou numa caixa diferente, e vice-versa. Então, mas a responsabilidade não é minha, pela caixa onde eu estou, é da pessoa, né? Então, é o livre-arbítrio dela. Bem legal a tua pergunta, André, teu comentário, adorei. Então, continuando aqui, né? O padrão usual de pensamento para criar emoções é revertido, no caso do corpo de dor, pelo menos no início. A emoção que parte dele adquire rapidamente controle do pensamento. Então, a emoção que vem do corpo de dor toma controle do nosso pensamento.
E uma vez que a mente é dominada pelo corpo de dor, o pensamento se torna negativo. Então, retroalimenta, emoção negativa, pensamento negativo. A voz na nossa cabeça começa a contar histórias tristes, cheias de ansiedade e rancor, que podem falar sobre nós, nossa vida, outras pessoas, o passado, o futuro ou acontecimentos imaginários. Essa voz será de censura, acusação, queixa, fantasia. Estabeleceremos uma total identificação com qualquer coisa que ela diga, acreditando em todos os seus pensamentos distorcidos. A essa altura, o vício da infelicidade terá se instalado em nós. Aqui eu vou compartilhar uma coisa com vocês, depois eu vou ler, acho que o último parágrafo, porque ele vai ficar meio que repetindo isso, né? Que é assim, ó. Todo mundo tem esse corpo de dor, só que tem coisas que a gente pode fazer que faz uma limpeza, né? Nesse corpo de dor. Então, por exemplo, no meu caso, eu não tinha consciência disso daqui, eu não sabia nem que existia esse nome, corpo de dor, e eu comecei um processo de limpeza lá em 2019, mais ou menos, com o Reiki. Então, aqueles processos do Reiki, de autoaplicação, de ouvir o mantra, nananã, aquilo foi meio que desativando esse corpo de dor, foi limpando. Não é que não existe mais, só que diminuiu muito, né? Então, eu acho muito interessante quando a gente consegue identificar que tipo de ferramenta que a gente tem uma identificação para a nossa autocura. Então, por exemplo, no meu caso foi o Reiki, eu também gosto muito de meditar, então eu gosto de música, são coisinhas assim que eu vou fazendo e que o meu corpo de dor ele vai diminuindo. E aí quando ele ativa, eu estou consciente que ativou, né? Eu consigo identificar, estou com o corpo de dor ativado, que saco. Agora eu vou fazer alguma coisa para sair disso. Então, é legal que a pessoa busque e ela procure alguma coisa. Eu tenho o Reiki, a Edna, mesmo, né, muito parecido o processo de purificação, a Andréia está fazendo agora o Reiki também, o Reiki 1, a Val também tem o Reiki, a Cris agora vai ter o Reiki também, a Analisa também, enfim, não tem que ser o Reiki, é isso que eu quero deixar claro, é só que às vezes é a porta de entrada, mas pode ser qualquer outra ferramenta, e o que eu vejo tem que ser uma ferramenta que haja uma repetição. Porque se for tipo assim, vou fazer uma meditação na vida, talvez não vai dar uma limpada nesse corpo de dor. Tem que ser algo que seja repetido para diminuir essa carga energética, que seria o lado sombra, né? O corpo de dor é a nossa sombra, é a mesma coisa, é um sinônimo. Fala, Andréia. Já foi respondido? Então tá bom. Gratidão, Andréia. Então, assim, algo que a gente repita para diminuir. E aí, durante o processo, às vezes a gente nem se dá conta do corpo de dor que está limpando, a gente nem sabe o que está limpando, só está limpando. A gente vai saber lá na frente. Por exemplo, eu sei que eu limpei muito esse meu corpo de dor agora, porque agora eu olho para trás e digo, nossa, para eu ativar meu corpo de dor, tem que ser uma coisa muito específica, tem que ser algo assim, coisa que antes era direto, era toda semana, era um conflito aqui, outro ali, era uma briguinha aqui, outra ali, hoje já não tem mais tanto, ainda tem, mas não com aquela frequência toda. Então é legal identificar alguma ferramenta, né, para ajudar. Não é que sejamos incapazes de deter o trem dos pensamentos negativos. O mais provável é que nos falte vontade de interromper seu curso. Isso acontece porque, nesse ponto, o corpo de dor está vivendo por nosso intermédio, fingindo ser nós. Então, aqui ele está dizendo que, quando o corpo de dor está ativado, a gente nem pensa em interromper o fluxo de pensamento negativo. A gente só continua jogando energia. Entende? Ao invés de parar, estou no corpo de dor. Deixa eu pensar em outra coisa, deixa eu ir dar uma caminhada, deixa eu ir na natureza, deixa eu tomar uma água, deixa eu tomar meu floral. Não, a gente não pensa, a gente continua alimentando aquilo. Isso acontece porque, e para ele, a dor é prazer. Olha que louco, por isso que a gente vicia. O vício é prazer, a dor é prazer. Ele devora ansiosamente todos os pensamentos negativos. Então, eu dou um monte de pensamento negativo, que é a comidinha do meu corpo de dor. Na verdade, a voz corrente da nossa cabeça torna-se a voz do corpo de dor. E ela assume o diálogo interior. Um círculo vicioso se estabelece.
Todo pensamento nutre o corpo de dor, que por sua vez produz mais pensamentos. Em algum momento, após algumas horas, ou até mesmo depois de poucos dias, ele estará realimentado e retornará ao seu estágio latente, deixando para trás um organismo físico, né, nesse sentido, exaurido, e um corpo físico muito mais suscetível à doença. Se ele lhe parece um parasita psíquico, você está certa. O corpo de dor é exatamente o que ele é, um parasita psíquico. Olha que loucura. Então, é o corpo de dor que ele nos cansa tanto, ele nos desgasta tanto energeticamente, que ele nos deixa abertos para as doenças suscetíveis. Ele baixa o nosso, ele enfraquece o sistema imunológico, né? Assim, eu acho que o principal do capítulo, eu acredito que a gente conseguiu extrair. Agora ele vai repetir bastante coisa, vai falar dos corpos de dor coletivos, feminino, de países, de raças. É bem interessante a leitura, mas eu acho que a gente conseguiu, né, aprofundar bastante, fazer o exercício. E agora, assim, como sugestão, né, para o nosso grupo, é que a gente observe esse corpo de dor. Porque ele vai ativar, naturalmente ele ativa, normal, mas que agora a gente observe e veja o que a gente pode fazer para sair, né? Então, o exercício a partir de agora, acho que seria ficar bem presente, caso esse corpo de dor venha à tona, a gente identificar o que eu posso fazer, vou fazer um reiki, vou conversar com alguém, fazer uma meditação, vou ouvir um mantra, o que eu posso fazer aqui para não dar mais comida para esse corpo de dor, porque se eu der muita comida para ele, muito pensamento negativo, ele vai cansar meu corpo físico, e o meu campo energético vai ficar todo bagunçado, né? Então, acho que esse exercício já é bem profundo. Acho que é isso por hoje, gente. Tudo certinho aí com vocês também, né? Então tá, muita água, né? Vamos tomar muita água essa semana para limpar esse corpo de dor falador, guloso. E bora continuar. Recomendo que tomem floral aí, quem não toma, né? Para ir trabalhando a vibração também. Conexão com a natureza. Gente, a natureza tem todas as respostas, tem tudo que a gente está buscando. Então, muita conexão com a natureza. E seguimos juntos. A gente vai depois estudar o capítulo 6, tá? Para o próximo Só encontro. uma perguntinha. Claro. É assim, quando eu percebo que eu vou ativar meu corpo de dor, eu já não, assim, eu não ataco mais ninguém, eu já me recolho. Uhum. Assim, o meu desejo, antes eu atacava, fazendo a reflexão, eu ia fazer igual você, arrumava pelo em ovo, como diz as Uhum. pessoas. Hoje não, hoje eu já me recolho, eu não tenho mais desejo de atacar ninguém. Eu fico eu mesma com o meu corpo de dor, eu mesma, né? Perfeito. Eu não É tenho isso. mais, não tenho, não me. Isso é um processo de cura, sei lá, mas eu não tenho mais vontade, não me dá mais prazer em atacar o outro. E o principal é quando esse corpo de dor está ativado, além, claro, de não atacar ninguém, que esse é o objetivo, né? Deixa aqui, não vou atacar ninguém. Além disso, é tentar interromper esse fluxo de pensamentos negativos, para que tu consiga sair mais rápido. Porque quando ele ativa e a gente está consciente de que ativou, agora a gente precisa interromper esse fluxo. Por isso que eu falo assim, por exemplo, se eu estou com o corpo de dor ativado, é legal eu fazer um reiki, porque o reiki vai interromper, né? É natural, o reiki naturalmente já vai interromper. Ou então eu vou dar uma caminhadinha, se eu tiver a oportunidade, eu vou caminhar, porque o movimento físico vai interromper, porque o movimento ele vai fazer com que eleve meus pensamentos. Se eu tomar muita água, por exemplo, pode ser que interrompa também. Então eu preciso entender, me conhecer, para entender o que vai me fazer bem, o que vai elevar esse fluxo. Porque o foco todo está na mente, está nos pensamentos. Esse livro, ele é muito interessante, né? E ele deixa isso muito claro. A chave de tudo está nos pensamentos. Apesar de ser os sentimentos que criam a realidade, que trazem energia de materialização, mas é aqui que começa. Então eu tenho que aprender a lidar com esses pensamentos. Por exemplo, hoje eu estava mais denso, estava muito assim,
com esse conteúdo aqui estava muito latente, eu acho que eu estava vivendo muito esse processo do livro, agora passou, graças a Deus, passou tudo. E então eu estava muito assim, tentando observar o que eu estava pensando. E eram mais pensamentos, não era o corpo de dor ativado, mas eram pensamentos quase me levando para uma sensação de incapacidade, de não sou tão bom, nanana, sabe esse lugar assim que a gente começa a se reduzir? Então eu estava entrando já nesse lugar. Aí eu comecei, não, calma, vamos lá, deixa eu ficar quieto um pouquinho. Aí fui meditar um pouquinho, tomei água, nananã, vamos começar. Pronto, passou. E aí rapidamente a gente desativa esse corpo de dor guloso, porque ele só quer coisa negativa. Tá bom? Tá joia. Então, show, gente. Gratidão, tá? Bom Uma descanso. boa noite. Beijo. Gratidão. Muito obrigada. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau.